O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou que não desistiu de taxar as pessoas que têm mais dinheiro. É necessário essa taxação para compensar a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês. Aliás, esse é um dos maiores avanços tributários dos últimos anos no nosso país, que de fato está promovendo a tão sonhada justiça social, em que as pessoas mais pobres vão pagar menos impostos e aqueles que têm mais dinheiro, logicamente, de uma forma justa, vão pagar mais impostos. O governo sofreu uma derrota, é inegável, nessa quarta-feira, 8 de outubro. Mas o que acontece? O Lula está liderando as pesquisas. A popularidade do presidente da República está aumentando e ele pode se reeleger na eleição do ano que vem. E a proposta é simples: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, para que haja uma melhor distribuição dos recursos do Brasil, que é um país que está melhorando, está diminuindo a desigualdade, mas o abismo entre pobres e ricos ainda é muito grande. Então, o grande desafio é melhorar ainda mais a vida do povo mais pobre. E o Fernando Haddad gravou um vídeo, um bom vídeo, bem editado, mostrando que não desistiu, que vai levar adiante aí essa pauta, que é cobrar mais impostos de quem ganha mais, o que é justo. Veja só, eu tô com essa matéria aqui da Agência Brasil, que diz o seguinte, não foi descuido, foi escolha. Diz Fernando Haddad sobre rejeição de medida provisória. E ele lembrou os protestos. Vou colocar o vídeo daqui a pouquinho. Mas veja só, aqui eu vou ler um trechinho. A retirada de pauta que levou a medida provisória alternativa à elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF, a caducar foi uma escolha deliberada do Congresso para prejudicar os mais pobres, disse nesta quinta-feira, dia 9, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse é o vídeo dele. Então ele colocou aqui, os direitos do povo são inegociáveis e o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. É aquela cena, dos deputados comemorando, vamos dizer assim, a isenção dos mais ricos, que por conta da força que eles têm para fazer lobby lá no Congresso Nacional, pagam bem menos impostos do que deveriam pagar, para não somente promover justiça social, mas para que o governo tenha dinheiro em caixa para melhorar a saúde, melhorar a educação pública, investir em obras de infraestrutura, enfim, e também para isentar a população mais pobre da energia elétrica, ter recursos aí para que as pessoas pobres ganhem um botijão de gás no projeto Gás do Povo. Olha, amigos e amigas, as pessoas pobres precisam ser ajudadas. E o Estado é o melhor ente para ajudar as pessoas mais pobres. É importante que o Estado tenha recursos para que os necessitados tenham as suas necessidades atendidas através do Estado. E é lógico que se dê a eles também a oportunidade de se profissionalizar, conquistar emprego, crescer. Mas muitas pessoas precisam de uma ajuda. E outro detalhe, a partir do momento em que se isenta os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês do imposto de renda, se coloca mais dinheiro no bolso desses trabalhadores e isso vai fazer aumentar o consumo e, logicamente, vai ajudar o Brasil a crescer. Mas eu vou colocar aqui o vídeo do ministro Fernando Haddad. Acertou no tom, ficou bom, ficou muito bom. Vamos lá. Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do imposto de renda. Uma conquista que zera o imposto de quem ganha até R$5.000 e alivia o bolso de quem ganha até R$7.300. Como você sabe, para permitir essa conquista, o governo escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais justo. A conta da isenção será paga pelos super ricos. Avançar com responsabilidade na direção da justiça social requer equilíbrio e coragem. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Bom, essa conta vai ser paga pelos super ricos. Alguém tem que pagar essa conta. Que sejam os super ricos, até porque nada contra os ricos. O grande problema do Brasil e do mundo é a pobreza, é a miséria. Mas os ricos se enriquecem por conta do trabalho dos pobres. É a mão de obra das pessoas pobres que enriquecem os ricos. Então nada mais justo do que usar o Estado para que eles tenham uma compensação, com uma saúde pública de melhor qualidade, que precisa melhorar, com educação de qualidade,
para os filhos e com um pouquinho mais de dinheiro através da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Vamos continuar aqui ouvindo o ministro Fernando Haddad. Para verdadeiramente garantir direitos e combater as desigualdades, é preciso também enfrentar privilégios. Com esse mesmo intuito, apresentamos a medida provisória 1303. Essa é a medida provisória que os deputados irresponsáveis derrubaram e ficaram comemorando a sabotagem deles a um bom projeto do governo federal, que é um projeto que atende às necessidades do povão. E esses deputados que não querem atender às necessidades do povão, tomara que a população os observe e não vote neles. Vamos ver como é que vai ser a eleição proporcional ano que vem, porque esse pessoal não se preocupa com o Brasil. Eles se preocupam apenas em lacrar nas redes sociais e atender aos interesses de milionários e bilionários, inclusive donos de sites de apostas aí. Eu nem sou contra os sites de apostas, isso aí é parte da sociedade brasileira. Mas esse pessoal tem que pagar um pouco mais de imposto, né? Já que está movimentando muito e infelizmente algumas pessoas se entregam ao vício e acabam sendo prejudicados. Tem que ter compensação, é o famoso equilíbrio que precisa ser buscado. Vamos continuar ouvindo aí o ministro Fernando Haddad. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Apesar de muita negociação, dos que ganham muito e não pagam quase nada. E teve negociação. E o pessoal acabou descumprindo, o que tudo indica, o combinado. Ontem, o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados. Na verdade, não é só a proteção aos privilegiados. Tem a ver também com uma tentativa de atrapalhar, né, o mandato do presidente Lula, porque ele tem chances de se reeleger na eleição do ano que vem, e o pessoal se preocupa muito mais em prejudicar o atual presidente da República do que em melhorar a vida da população. Lembrando que quando o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais de dinheiro público para, num ato desesperado, tentar se reeleger, como era um momento que as coisas estavam muito difíceis, a oposição votou junto com o governo, mesmo sendo completamente contra ele. Mas por quê? Porque as pessoas estavam precisando daquele auxílio, daquela ajuda naquele momento, que foi a PEC da bondade, né? Conhecido como PEC da bondade. E o PT, o PSOL, o PCdoB votaram porque era uma medida que acabava beneficiando a maioria da população. E esses caras só votaram a favor da isenção do imposto de renda por conta dos atos numerosos contra a PEC da blindagem, que aí acabou levantando o debate do fim da escala 6x1, que está avançando, e também da isenção do imposto de renda. Esses são os projetos do PT, o PT tão criticado, tão atacado, tem projetos que visam melhorar a vida da maioria da população. Isso tem que ser levado em consideração, com todos os defeitos que o partido tem, mas é preciso reconhecer, eles se importam sim em melhorar a vida do povo, das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Isso tem que ser falado porque é uma questão de justiça, né? Tem que ser justos, nós temos que ser justos em relação ao Partido dos Trabalhadores, que também não está imune às críticas. Quem quiser chegar a ler no partido que chega, até porque isso é política, isso é democracia, e nós pretendemos ser uma democracia. Então, que seja feito o debate, mas com verdade e com responsabilidade. Vamos continuar ouvindo o Fernando Haddad. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado. Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias para proteger nossa economia e os direitos dos trabalhadores. Mas eles, mais uma vez, se esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento. Sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país. Sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A esquerda está errando numa situação. Regular redes sociais. Nesse momento, pode impedir o acesso, né, de muitos à informação referente ao jogo político como ele é jogado. A internet quebrou o monopólio da grande imprensa, né? Então é preciso
acalmar os ânimos, discutir mais sobre essa regulação, porque, por exemplo, o canal A Voz do Cerrado está aqui. Ele não pode ser prejudicado por uma regulação de redes sociais que me impeça de fazer o debate, de falar. Aliás, está na hora também de levantar de fato a bandeira da liberdade de expressão, que está muito prejudicada, porque se a gente fala mal de algum figurão aí, eles metem um processo e às vezes aquela pessoa que não tem dinheiro para quase nada tem que pagar indenização cara ainda. Então, as pessoas só sabem como o jogo é jogado, ministro Fernando Haddad, por causa da internet, que quebrou o monopólio da informação. Eu tenho aqui minha estrutura no meu canal e posso fazer o debate, falar para centenas de pessoas, quem sabe daqui uns dias para milhares também. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e vamos levar adiante o debate. Vamos continuar aqui ouvindo o ministro Fernando Haddad. Quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. Falou do Bolsonaro, falou do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo lobby contra o Brasil. Apesar de que agora ele ficou mais ou menos isolado e o Trump até declarou que tem uma química com o presidente Lula, que logicamente vai abrir negociações e vai levar a relação Brasil e Estados Unidos para um patamar de normalidade. É por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. Mostrará sua força, né? Então, quer dizer, movimento de rua e agitação política também, algo que o PT tinha que estar fazendo, hein? Eu acho o PT ainda muito fechado. Eu disse que é um partido importante, defende boas pautas para o Brasil, mas é fechado. Tem que ir para as ruas, tem que convocar as pessoas para participar de atos, tem que ir para a televisão, tem que ir para o rádio, tem que vir para a internet, tem que criar narrativas, tem que ter estratégia para aumentar o número de deputados, aumentar o número de senadores, o número de deputados estaduais. Tem que falar para a população, falar, vote na gente que nós vamos continuar defendendo vocês. Não estão falando, pelo menos não vamos dizer assim, de uma forma que de fato vá fazer o partido aumentar sua bancada na eleição do ano que vem. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Fernando Haddad. E ele foi claro, incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu. Os direitos do povo são inegociáveis e o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. A MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, mas nós seguiríamos de pé, ao lado do povo brasileiro, defendendo seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameacem. Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe. Bom, compartilhe esse vídeo, né? E aqui ele demonstrou que vai tentar fazer alguma coisa. Para finalizar, meus amigos, minhas amigas, olha, aconteceu duas coisas importantes hoje, nessa quinta-feira, 9 de outubro, que foi a inauguração da BYD e um anúncio de um investimento aí bilionário da Petrobras na retomada da indústria naval do Brasil. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado, principalmente sobre esse anúncio aí do investimento da Petrobras. E nesse evento, em que a Petrobras vai investir aí mais de 2 bilhões de reais na indústria naval, o presidente Lula, ele falou sobre o fato dele não ter baixado a cabeça diante da pressão que ele sofreu para implorar para o Trump falar com ele, né, se humilhar para o Trump. Então, quer dizer, o Lula ergueu a cabeça. Até o economista Paul Krugman, prêmio Nobel, tinha falado, né, ele deu uma declaração aí numa entrevista dizendo que o Trump admira quem tem coragem. Então os puxa-sacos não são admirados pelo Trump, mas quem tem coragem, o Trump admira. E o Lula teve coragem, teve estratégia, até porque quem se elege 3 vezes presidente da República não é uma pessoa qualquer, é alguém que conhece o Brasil, conhece a política e sabe agir. E ele soube agir e está conseguindo levar adiante a sua recuperação política e também a aproximação com um grande parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos. Vamos ver o que o Lula falou sobre o contato dele com o presidente Trump e a importância de ter altivez diante das adversidades e de não baixar a cabeça, seja lá para quem for, mesmo os pobres. É até um discurso motivacional isso aí. Vamos ouvir aqui o presidente Lula falando nesse evento que anunciou o investimento bilionário da Petrobras na retomada da importante indústria naval brasileira. Tão criticada pela grande imprensa, porém muito importante para a soberania do Brasil, para o avanço tecnológico do nosso país e também para a geração de emprego e renda. Mas vamos ouvir aqui o presidente Lula falando, vamos lá. Fala aí, Lula.
Quando o presidente Trump resolveu gritar com o Brasil, os vira-lata desse país queriam que eu rastejasse atrás do governo americano. E eu aprendi com uma mãe analfabeta: não baixe a cabeça nunca. Se o pobre baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais consegue levantar a cabeça. O que aconteceu? Ninguém respeita quem não se respeita. Se vocês quiserem ser respeitados, antes vocês se respeitem. Porque se vocês não se respeitarem, ninguém vai respeitar vocês. O que aconteceu? O presidente Trump, que parecia o inimigo número 1, me telefona segunda-feira e disse pra mim: Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar, vamos discutir, sabe? E é bom que pintou a química mesmo, porque eu sei gostar de gente. Olha, é impressionante essa capacidade que o presidente Lula tem de fazer do limão uma limonada, né? E aí o pessoal tem que reparar os aplausos, né, dos trabalhadores que estavam lá neste evento. Então é isso, amigos e amigas. Tá aí a sinalização do ministro Fernando Haddad, que vai tentar aí, né, levar adiante essa luta, né, pela taxação aí das grandes fortunas, cobrar mais imposto de quem tem mais, até porque isso aí é uma pauta extremamente popular. Tá aí, ó, 76% dos brasileiros apoiam taxação dos super ricos, diz Datafolha, né? Então a última pesquisa da Datafolha sobre o tema foi divulgada em abril desse ano. Mostra, né, que para o presidente Lula, para o Fernando Haddad, para o PT e até para os políticos de direita, esse tema de taxar aí os super ricos, taxar as grandes fortunas, ele é popular e vale a pena ser levado adiante. Quem sabe se convertem em votos e faça aumentar essa bancada, né, lá no Congresso Nacional, desses que defendem esse ato de equilíbrio e de justiça social. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos, minhas amigas, este é o canal A Voz do Cerrado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário aí no vídeo. O que você acha? Fernando Haddad está correto? Ele tem que tentar aí cobrar mais imposto dos mais ricos? E o presidente Lula agiu certo em não baixar a cabeça pro Trump? E aí, o que você acha? Põe aí nos comentários. E por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.